Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre novas movimentações russas no nordeste da Ucrânia. Segundo imagens confirmadas por geolocalização no dia 26 de maio e 27, tropas russas avançaram na região de Vovchansk, que fica ao nordeste da cidade de Kharkiv, e a ofensiva continua intensa por ali. Os russos têm pressionado não só essa área, mas também localidades vizinhas. Os ataques aconteceram tanto no dia 26 quanto ontem, 27, com foco em áreas próximas a Vovchansk, como Tik e outras vilas nos arredores. Um porta-voz de uma brigada ucraniana que está na linha de frente, ali na direção de Vovchansk, confirmou ontem que os combates têm aumentado. Segundo ele, as forças de Moscou estão não só atacando com mais intensidade, mas também trazendo mais tropas e equipamentos para essa região próxima de Kharkiv. Ele chegou a comentar que os russos estão instalando sistemas de guerra eletrônica, inclusive em árvores e postes. Imagens do dia 27 também apontam que tropas russas cruzaram a fronteira internacional e seguiram ao norte de Kamianka, que fica ao nordeste de Kupiansk. Além disso, outras imagens geolocalizadas mostram movimentações russas perto de Stroivka, que é uma área também próxima da fronteira. Mas não parou por aí. Moscou também atacou perto de Dvorshina, Zapadne e avançou em direção a Dovenk, Petropavlivka e outras áreas ao redor de Liman, como Ridikodub. Gente, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o 10º Regimento de Tanques, que faz parte da 20ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, teria tomado controle de Stara-Mikolaivka, uma cidade ao sudoeste de Toretsk. E por falar neles, eles anunciaram hoje, 28 de maio, o que chamaram de libertação de Konstantinovka, lá na região de Sumy. Segundo o que disse o especialista militar Andrei Marok em entrevista à agência TASS, a tomada de Konstantinovka teria ajudado os russos a criarem uma pequena zona de amortecimento perto da fronteira. Bom, gente, parece que Zelensky anda preocupado com o que anda acontecendo ali na fronteira com Kursk, né? Segundo ele, a Rússia concentrou mais de 50 mil soldados, incluindo algumas de suas melhores tropas perto da região de Sumy, no nordeste da Ucrânia. Ele disse que o objetivo russo seria, primeiro, empurrar os ucranianos completamente para fora da região de Kursk e, em seguida, preparar uma ofensiva contra a própria Sumy. Bom, para quem aprecia história militar, né, algo me faz lembrar do general MacArthur na Guerra da Coreia. Bom, segundo o Putin, a ideia seria estabelecer uma espécie de zona tampão ao longo da fronteira russa com a Ucrânia. Zelensky chegou a dizer que, na visão dele, Moscou quer arrancar um pedaço do território ucraniano com cerca de 10 quilômetros de profundidade. E, de fato, conforme já vimos no vídeo de ontem, a Rússia já capturou pelo menos 4 vilarejos na região, né? Avançando lentamente em alguns trechos na linha de frente, especialmente perto da cidade de Konstantinivka, no leste ucraniano. Apesar disso, Zelensky afirmou que os russos foram empurrados de volta a cerca de 4 quilômetros naquela área nos últimos 2 dias. Ele falou ainda que seu governo está pronto para continuar os diálogos de paz, em qualquer formato, e espera que a próxima rodada seja de um nível técnico, mas também se mostrou aberto a uma reunião a 3 com Trump e Putin. E fez questão de ressaltar: Putin não quer que os Estados Unidos deixem o processo de paz, como Washington tem ameaçado fazer se não houver avanços concretos. Agora, por falar em paz, gente, segundo 3 fontes ligadas ao alto escalão do Kremlin, os termos que Putin estaria colocando na mesa para encerrar a guerra incluem exigências bem diretas. Ele quer garantias por escrito dos líderes ocidentais de que a OTAN não será ampliada para o leste, ou seja, nada de Ucrânia, Geórgia, Moldávia ou qualquer outra ex-república soviética entrando na aliança. E nada de compromissos não formais, né, como os que ocorreram no contexto da reunificação alemã. De acordo com uma dessas fontes russas, Putin está pronto para fazer a paz, mas não a qualquer preço. E entre outras condições estariam a neutralidade da Ucrânia, o fim de parte das sanções, a resolução do impasse sobre os ativos russos congelados no Ocidente e garantias de proteção aos russos étnicos e falantes de russo dentro da Ucrânia. Bom, Kiev, ao menos até agora, tem resistido a essas propostas, né? No entanto, o território tem diminuído de tamanho, e a cada avanço russo, o leque de exigências vai aumentando, ou seja, se considerarmos o contexto atual, ao menos no curto prazo, o preço a ser pago por Kiev pela paz acaba ficando mais alto. Bom, essa é uma análise fria, tá, gente? E pragmática. Bom, meus amigos, não sei se vocês viram, mas Trump, em uma postagem na rede social dele, a Truth Social, disse que coisas realmente ruins já teriam acontecido na Rússia se não fosse por ele, e que Putin está brincando com fogo ao não aceitar negociar um cessar-fogo com a Ucrânia.
Bom, o que vocês acham que o presidente russo achou disso, hein? Bom, no mínimo ele resolveu escalar alguém para responder ao Trump. E adivinha aí quem ele escalou para fazer isso? Exatamente, você acertou. Nada mais, nada menos que o Dmitry Medvedev, aquele mesmo que já foi presidente da Rússia e hoje é vice-presidente do Conselho de Segurança. E Medvedev, gente, não poupou palavras e disse: a única coisa realmente ruim é a Terceira Guerra Mundial. Espero que Trump entenda isso. Bom, lembrando que o próprio Putin, em março de 2024, já tinha feito um alerta parecido durante um discurso à nação. Segundo ele, qualquer iniciativa do Ocidente que envolva tropas em apoio à Ucrânia aumenta o risco de confronto nuclear. Ele chegou a dizer que isso poderia levar à destruição da civilização. Parece que mais uma vez o sabre nuclear é desembainhado para tentar acalmar os ânimos. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, mas sem sair totalmente da Europa, Macron, presidente francês, está cogitando algo que pode ter um tremendo impacto. Sabe o quê? Reconhecer oficialmente o Estado palestino. Segundo ele mesmo disse durante uma visita à Indonésia, só uma solução política vai permitir a paz duradoura. E mais, junto com a Arábia Saudita, a França vai sediar uma conferência da ONU em Nova York agora em junho, entre os dias 17 e 20, justamente para discutir um novo caminho para a criação do Estado palestino, e isso sem deixar de lado a segurança de Israel. Bom, gente, se o Macron seguir adiante, a França vai ser o primeiro grande país ocidental da Europa a dar esse passo, né? Lembrando que o país abriga tanto a maior comunidade judaica quanto a maior comunidade muçulmana da Europa. E como disse o ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, se a França se mover, outros países vão segui-la. Agora, gente, isso não quer dizer que a decisão já está tomada, tá? Os diplomatas franceses estão correndo contra o tempo para reunir as condições ideais, com foco em 3 pontos: reformar a autoridade palestina, desarmar o Hamas e garantir a reconstrução de Gaza. Só tem um porém, né? As autoridades israelenses estão em alerta máximo. Elas vêm pressionando forte para evitar esse reconhecimento, que seria visto como uma verdadeira bomba nas relações com Paris. E não é exagero, tá? Quando França, Reino Unido e Canadá sugeriram a possibilidade de reconhecer o Estado palestino, Netanyahu reagiu acusando os 3 líderes de anti-ser ... Bom, gente, mudando para o Indo-Pacífico, imagens de satélite recentes mostram algo que chamou bastante a atenção dos analistas militares. A China pousou 2 dos seus bombardeiros mais avançados, os H-6, na ilha Ulde, que fica nas Ilhas Paracel. Isso aconteceu agora em maio, e só para situar vocês, esses bombardeiros de longo alcance não eram vistos por lá desde 2020, tá? Aí você pode se perguntar, mas o que isso significa na prática? Bom, segundo Colin Kaw, que é especialista em defesa de Singapura, esses H-6 não precisam estar ali nas Paracel. Para ele, isso é uma mensagem clara, um recado para Washington, para Manila e para outros players da região. A leitura geral é de que Pequim está fazendo uma demonstração de força, especialmente nesse momento em que as tensões com as Filipinas crescem, Taiwan volta ao centro das atenções e o Fórum de Segurança de Xangri-Lá se aproxima, né? Aliás, falando em Xangri-Lá, quem vai abrir o evento nesta sexta-feira é Macron. Já no sábado, quem assume os microfones é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Bom, para vocês verem como são essas coincidências, antes da visita de Hegseth às Filipinas, 2 bombardeiros H-6 também foram flagrados sobrevoando o Recife de Scarborough, outro ponto de tensão constante no Mar do Sul da China. Esses H-6, para quem não conhece, têm origem soviética, são baseados num projeto dos anos 1950, mas passaram por modernizações pesadas. Hoje eles conseguem carregar mísseis de cruzeiro e até ogivas nucleares. Eles já foram usados em exercícios militares ao redor de Taiwan e chegaram a se aproximar da costa dos Estados Unidos em julho do ano passado. Apesar disso, os analistas acreditam que eles não vão permanecer na Ilha Rude de forma permanente. Segundo Ben Lewis, do Platt Tracker, a ideia é mais treinar a rotação de tropas e reforçar a proteção da ilha do que estabelecer uma base fixa. Hoje, a China mantém seus bombardeios em bases fortificadas no continente, onde estariam mais protegidos de ataques aéreos, principalmente dos Estados Unidos. Já os americanos, por sua vez, têm seus caças e bombardeiros B-52 posicionados tanto em Guam quanto no Japão. Agora, mudando de assunto, vamos dar um pulinho no continente africano. A situação no Sudão, gente, é absolutamente dramática. A guerra, que já dura 2 anos, está levando o país a um colapso estrutural daqueles, né? Eu estou falando de pontes destruídas, apagões constantes, hospitais saqueados e um surto de cólera que só piora. Segundo o governo local, só para reconstruir a capital Khartoum,
seriam necessários cerca de 300 bilhões de dólares. E para recuperar o restante do país, mais 700 bilhões. É um cenário catastrófico. E o pior, com os combates ainda ativos, essa reconstrução está longe de começar, né? O ministro de Energia, Mohieddin Naem, chegou a dizer que a produção de petróleo caiu pela metade. O principal complexo de refino, o Al Jaili, sofreu danos estimados em 3 bilhões de dólares. Hoje, o Sudão exporta todo o petróleo bruto e precisa importar combustível refinado. E os ataques com drones não param, né? Recentemente, depósitos de combustível e até o aeroporto do principal porto sudanês foram alvos. Já comentamos aqui que o governo do Sudão acusa os Emirados Árabes Unidos de estarem por trás dos ataques, mas os Emirados negam, né? Todas as usinas elétricas de Khartoum foram destruídas. A rede nacional está tentando compensar isso com eletricidade vinda do Egito. Mas os ataques constantes acabam tornando essa missão quase que impossível, né? E, gente, ainda como se não bastasse, a crise sanitária também avança. Só na última semana foram registrados mais de 2.700 casos de cólera e 172 mortes, a maioria na capital. A violência também se espalha para regiões como Darfur e outras áreas do centro-oeste, o que amplia ainda mais a tragédia. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.